Oi. Oi! Então, Caru, eu estou assim, muito feliz de estar te vendo, né? Depois de tanto tempo, alguns meses aí, Nossa, e sim. uma eternidade. E, e aí eu estou nessa brincadeira, né? Experimentando essas conversas, que é uma maneira também de eu entrar em contato de eu entrar em contato com as pessoas que já tem um tempo que a gente não se vê, o pessoal da Kabum, outras pessoas também, enfim. E aí essa conversa ela vai na íntegra, né? Eu estou fazendo, não tem edição, não tenho essa preocupação de fazer com uma edição, porque eu estou realmente acreditando nessa experiência. Acho que tem que experimentar isso aqui e ver onde vai dar. Então, possa ser também que comece a ter interferência de áudio. A minha internet não está muito boa, então às vezes dá uma interferência de áudio, eu dou um pause e te aviso, tá? Tá certo. Então tá. Então pode começar aí se apresentar e me diz um pouco assim, essa conversa é acerca das artes, tá? De como a gente se relaciona com as artes, mas acaba indo para outros caminhos. Então, não fica assim, não precisa se preocupar, né? É uma conversa, vamos ver para onde vai dar. Mas Tá aí bom. fala o que você está fazendo hoje, né? Nessa situação toda de isolamento, como é que você está lidando com a arte ou como a arte está lidando com você nesse momento? E te apresenta. Então, eu sou a Caru, 21 anos. Tô explorando sempre, né, no meio das artes. Atualmente, tenho focado muito na performance, nas artes plásticas também. E trazendo as artes plásticas para a performance. E, ultimamente, sei lá, tenho tentado escrever bastante, até como uma forma de terapia para mim e até para tentar desenvolver também linguagens diferentes de arte, porque não consigo ficar parado. Quero estar sempre fazendo alguma coisa para continuar vivendo, eu acho, né? Mas que funciona assim para mim. E fala um pouco, então, assim, dessa produção, né? Do que você está criando, como é que é isso de estar entrando a escrita, né, na tua vida? O que você tem acessado, né, dentro de si para que isso esteja chegando em você? Pois é, assim, para mim, meu processo artístico, ele sempre é uma coisa que vem muito do interno, assim, eu, eu acho que eu sou muito intenso, assim, quando eu penso e boto a mão nas coisas, assim, para construir, mas ficar em casa tem sido uma coisa muito diferente nesse processo artístico, porque, não sei, às vezes eu buscava muitas coisas andando na rua, ou em cotidiano, assim, simples, em ônibus, ou, sei lá, simplesmente saindo, né? E em casa você fica muito concentrado assim nas coisas que estão acontecendo ao redor, tanto no externo quanto no interno, né? E às vezes é muita carga, né? Tipo, essa semana, esse mês, esses meses estão muito densos, né? Tipo assim, muita situação e tal acontecendo. E aí você fica meio desnorteado, mas aí eu tenho tentado meditar na medida do possível, mas quando eu fico com muita energia, não consigo ficar simplesmente meditando. Eu escrevo e aí quando eu consigo escrever, colocar tudo para fora, eu consigo enxergar o que eu consigo tirar dali e transformar em algo assim. O que eu tenho feito muito é tentar usar materiais que eu posso tentar aproveitar de alguma forma, tipo casca de ovo, caroço de abacate. Tava tentando fazer umas coisas assim. Ainda tinha um pouquinho de massa de biscuit, aí eu tava fazendo umas loucurinhas ali e tal. Aí já não tem mais, aí tipo tô tentando usar o ovo, a casca do ovo, na verdade, para tentar usar como uma performance, ou tentar até fazer alguma gravura nele, o caroço do abacate esculpindo, essas pequenas coisas assim que eu vou tentando encontrar assim para realizar e fazer artístico. Tipo.
Uhum. E explorando qualquer coisa mesmo, sabe? Porque nem sempre, às vezes, eu quero estar afim de me olhar num vídeo e fazer uma performance de corpo, como eu sempre gosto de fazer, assim. Aí eu tento, quando eu não estou muito nesse momento, eu tento aproveitar o que está à minha mão ali para tentar construir algo, assim. Geralmente construir algo que vem muito de mim, do que eu estou pensando, mas inevitavelmente uma crítica sempre que está ao entorno, assim, acontecendo e tal. E por onde andam assim seus pensamentos, né? O que que mais tem te afetado assim, tem te tocado nesses últimos momentos, assim, nesse período, né, da sua vida? Nossa, sei lá, um turbilhão, assim, de coisas, sabe? Às vezes eu acho que só depois, agora o quê? 2 meses, que a ficha ela vai caindo, assim, sabe? Que você começa a entender a proporção das coisas, sabe? Tipo, sei lá, eu tenho pensado em realmente muita coisa, assim. Às vezes eu queria um botão para não pensar muito, ficar um pouco meio inerte, assim, das coisas. Mas eu tenho pensado, assim, muito nessa questão da nossa vida, sabe? Como a gente lida com a vida, e as coisas que atravessam o nosso cotidiano, a vivência de cada um. Eu li os 2 livros do Ailton Krenak, e assim, foi ao mesmo tempo que você fica meio assim, você começa a realmente aceitar e ter uma outra visão assim de mundo, né? Tipo, expande. E eles são livros assim bem curtinhos, né? Bem didáticos assim para você ler e captar o que ele quer dizer. E me fez muito bem ler esses livros assim, começo a realmente refletir nesse modo de vida, quando a gente ouve muito essa palavra humanidade, né? O que quer dizer, quem é essa humanidade, essa questão civilizatória. E aí, sabe, como eu começo pelo menos a ir quebrando assim certos pensamentos e surgindo outros, e aí você fica sempre nessa coisa assim, sabe? Mas é isso, eu tenho refletido muito, assim, mas às vezes eu só queria um mergulho no mar para respirar, sabe? Um pouco. Ter essa coisa muito de concreto, de tela, que às vezes eu fico meio cansa, né? Não sei. Ah, não tô conseguindo te ouvir. Quando começou essa coisa do isolamento, né? Para mim assim foi de certa forma foi confortável porque eu quase não estava parando em casa mais, né? E aí esse momento de parar em casa, de sentir a casa, eu tinha me mudado em setembro, tinha voltado para minha casa e ainda não tinha mexido, arrumado a casa, né? Então foi um momento assim que me fez arrumar as coisas, mas e é interessante porque se arrumar a casa externa, né, faz com que você também arrume um monte de coisas internas, né, internamente. Sim. Essa casa aqui de dentro. E aí você está falando aí, né, do Krenak, tal, dos livros, essa ideia da humanidade, da civilização, né? O que é onde está a nossa humanidade num processo civilizatório, né? O que é ser civilizado quando esse processo de civilização significa, como é que eu posso dizer? O processo civilizatório significa você se apropriar das coisas dos outros, né? Geralmente, assim, Muita agressividade, né? muita agressividade, é domínio, né? Os processos civilizatórios eles acontecem a partir de domínios, né? De outros, né? Dos controles dos outros, né? Foi assim que a civilização foi se produzindo, né? A partir de um dominando o outro e tal. E aí o que Sim. é civilização?
né? Onde é que é? Claro que está aqui, né? Essas tecnologias todas criadas, talvez a partir desse processo civilizatório, né? Embora tecnologia são criadas todos os dias desde sempre, né? Em algum momento ia ser criada alguma coisa nesse sentido. Mas eu não quero falar muito, não, eu quero mais ouvir. E aí, é uma conversa, né? A gente fala também. Sim. Mas aí você fala dessa sua angústia, né? De não conseguir ver o mar, não querer pensar muito. E, de fato, quando a gente também se percebe em casa e começa. No primeiro momento, não, todo mundo perdido, não sabia por onde começar, por onde encaminhar as coisas, então estava tudo assim, né? Mas, de repente, as coisas foram de novo se formatando e ocupando os tempos, né? E aí, no início do isolamento, você tinha até algum tempo para as coisas. Hoje, voltou o tempo ficar escasso porque a gente se vê agora preso nisso aqui. Sim. Mas, enfim, não vou querer falar disso, não, senão vou desligar e vou embora. Eu estou aqui desde cedo, então eu vou. Ai, não, deixa eu ir embora, quero tchau. E aí, me fala um pouco então, né, da performance na tua vida. O que é isso? O que é performar? O que é performar? Né? O que é Ai, performar? o que é performar? Nossa, nossa, a performance, realizar a performance, pensar em performance, ela nasceu total da Kabum, assim, do período que eu entrei ali, que foi, nossa, absolutamente importante para mim em vários níveis e ter vários contatos e tudo mais, e fazer o grupo que eu fiz com a Rená, com a Lu e com a Amanda, que foi o NDA. Foi a partir dali que eu comecei a realmente estudar a performance, procurar algumas referências, saber o que é exatamente, as formas que tem, como esses, enfim, como fazer e o que é isso, piriri e tal. E aí, caraca, sei lá, acho que eu fui me apaixonando muito por isso, assim, porque, na verdade, a arte, ela sempre teve muito presente na minha vida por causa dos meus pais, porque eles são para arte, mas a minha mãe também, porque ela é professora de arte. E, beleza, eu fui tentando, buscando uma coisinha ou outra ali, quando eu tinha oportunidade de fazer alguma oficina, alguma coisa, e aí eu fui fazendo muito teatro. E aí no teatro eu fui descobrindo a dança, os movimentos, e essa possibilidade de você inventar os movimentos e ir fazendo. E tô adorando essa viagem. E aí eu fui experimentando muito, assim, na verdade no teatro que eu descobri esses movimentos. E ano passado na Kabum eu fui construindo isso melhor, entendendo que eu podia aplicar isso em performance, não exatamente numa cena ou num monólogo teatral. E aí que eu fui entendendo que a performance ela pode ser realmente tudo, assim, sabe? Realmente o que você botar em intenção. Acredito que, tipo, a arte, assim, né? Não tem a definição, uma definição acadêmica e tal, mas uma definição de intenção. Tipo, se eu quiser botar uma intenção num objeto, numa imagem, num fazer, tal, aquilo como uma magia se transforma, né? Então, a performance para mim ela começou a ser isso, assim, ela foi se transformando. Eu fui pesquisando muito movimentação de corpo, tipo, eu tava fazendo uns alongamentos e até hoje eu venho fazendo, isso vem pra minha cabeça, assim, pro meu mental, na verdade. A psicose como uma terapia, assim, também. E aí eu movimentando o corpo, explorando movimentação de corpo, como é que eu posso fazer com o braço assim, como é que eu posso me levantar de tal forma, e começar a botar intenção nisso, de acordo com um conceito, assim, que eu imaginar do momento e tal. E na verdade, acho que no desenrolar desse grupo do NDA e no finalzinho do ano, início desse ano, eu vim começando a colocar as artes plásticas dentro da performance em máscaras. Eu venho estudando
máscaras e esses rituais dos povos originários que usavam máscaras e como que eles desenvolviam as danças, né, com as máscaras e outros artefatos e tal. E eu fico numa pesquisa, enfim, tudo muito recente assim em mim, sei lá. Eu tenho noção de que eu tenho muitas coisas ainda para ler, para estudar, assim, isso dá um ânimo porque é incrível. São muitas ideias, muitos fazeres assim, né? E a performance para mim tem sido isso, assim, essa mescla de cada pedacinho de arte que eu sei fazer, o que eu gosto de fazer, o que eu esteja pesquisando no momento. E eu acho que é isso, acho que ainda vou descobrir muita coisa em performance, assim. Tanto, por exemplo, agora nesse momento de quarentena, em que não tá podendo sair nem encontrar com os outros, assim. E aí eu fico em casa doido, querendo fazer alguma coisa, querendo criar, querendo fazer performance. Só que eu tenho que me adaptar com fazer na minha casa. Nem sempre é um espaço que eu queria. Às vezes eu queria um espaço para performance no caso, assim, tipo uma parede assim assado, ou tudo vazio, ou enfim. Aí você começa a inventar, você começa essa coisa das telas, tipo assim, ter que filmar. E aí você tem que estar na caixinha, assim, sabe? Eu tava até começando a falar com a Rená, com a Lua, com a galera do NDA, pra gente voltar a fazer algumas maluquices pra gente mesmo, sabe? Tipo, é um grupo, eu adoro trabalhar em grupo, assim, sabe? Tipo, é difícil achar alguém que gosta de trabalhar em grupo também. E que esse grupo case. E esse grupo, ele foi, nossa, se casando super. A gente conversa muito com a Rená e a gente, uma dá um fogo na outra, assim. E a gente estava refletindo muito sobre essa questão das telas, sabe? Que a gente já tinha essas angústias sobre a vida e tal ainda no iníciozinho do NDA e agora com essa outra perspectiva de vida que a gente está, essa coisa das telas. Aí a gente já pensa numa performance em que a gente está tipo apertado. Sim. E que a gente possa emparelhar as telas e fazer tipo uma conexão e aí ir explorando, sabe, essas novas relações que a gente está enfrentando, assim. Que, na verdade, é muito interessante a gente estar conversando, né? Tá tendo essa oportunidade. Ai, mas eu sou muito humana. Eu gosto de contato. Eu gosto de Abraço, estar né? conversando. Sim, Muito cara, nossa. abraço. O Eu também. abraço, enfim. Esse contato mais humano, assim, que realmente pulsa na gente, né? Mas a gente está tendo esse momento de olhar através de telas e saber como conversar com os outros, né? Como se conectar com os outros, ainda assim com tanta distância, né? Sim. Você fala essa coisa das telas, né? Eu acho bem interessante, porque como a gente, que é uma reflexão de como a gente se enquadra nas coisas, né? Como essa investigação daquilo que vai nos criando contornos, né? Nessa perspectiva que você estava falando aí de ir para a tela e experimentar onde que está me apertando. Eu estou numa tela, por exemplo, horizontal, você está numa tela vertical, né? E quando você faz esse teu movimento aqui, quando você estava fazendo, pô, para mim eu já abro mais aqui, você está aqui apertadinha dentro desse, né, dentro do teu quadro, eu estou aqui com uma certa reflexão, a menos que eu pegue e me aproxime, aí eu já dou outra coisa, né? Aí eu cresço toda aqui também. Uhum. Então, mas entender os limites da tela ou os limites das caixas que nos enquadram, né? Entender os limites dos padrões, entender os limites daquilo que na vida vai nos formando e nos formatando. Que isso é um Sim. formato, né, que alguém criou para a gente entrar dentro. E aí a gente fica preocupado, será que a gente está bem enquadrado? O que é estar bem enquadrado, né? Podia ser só isso aqui, eu Pois conversar é. contigo só assim. E aí, Caru, como é que você está? Né? Oi, Caru. E aí? Verdade. Só de sovaco. Botar minha máscara aqui e só eu ficar falando assim. Pois é, então. Mas a gente tem que responder a um padrão, né? Eu podia até virar isso aqui, que isso aqui é pesado, se eu virar vou quebrar tudo. Mas eu acho que são essas coisas, são coisas que a gente realmente
eu acredito nisso, né? Eu fico afim, né? Eu fico afim de ir atrás dessas inquietações, porque me incomoda muito a ideia dos padrões. Por isso até que eu decidi fazer um pouco esse vídeo sem uma preocupação técnica, porque Uhum. estamos muito impregnados com a técnica, com os formatos, aqueles formatos que diz que precisa para estar dando, para ter um conteúdo, né? Ser Hoje, melhor ou pior, né? eu estou aqui preocupada. Hoje eu tive preocupação de botar uma luz aqui para não ficar no escuro, mas pode ser uma bobagem. Eu posso querer ficar, né, no escuro e com essa sombra atrás. Porque eu não Pois tô, é. né? E Aham. daí? E daí? E daí que tem uma sombra atrás ali conversando comigo e contigo, que tem uma sombra. Pois é, e a gente com esse papo de arte já encabeça numa outra forma realmente, tipo, às vezes só a sombra tá falando, Aham. só se mexendo, a gente ouvindo a voz, a gente vendo outra coisa e juntando com a voz em outro. Uhum. Sim, possibilidades, né? É. E é performar, né? Isso é performar. Per, Sim, pois né? é. Performar. Performar é como se você percorresse a forma. Não sei. Né? Aí já estou brincando com as palavras, porque eu gosto de brincar com as palavras também. Então... Ah, eu também. Eu gosto muito de fazer isso, assim, para pensar, às vezes, nome de performance, de trabalhos. Uhum. Pegar uma palavra, cavucar o significado dela e, às vezes, mudar ou... Enfim, eu gosto Uhum. dessas viagens também. Uhum. Cadê tua máscara? Põe aí tua máscara. Ai, vou botar então. É. Essa foi feita de biscuit. Aham. Deixa eu ver se tem uma coisa aqui. Você sabe que eu estou agora numa pesquisa de radiestesia radiônica, né? Nossa, sim! Inclusive, eu tô Pois muito é. curiosa. Uma hora eu queria combinar com você. Você fica afim, né? Que você falou. Eu queria 100%. porque nessas conversas, né, no outro que eu estou fazendo comigo, com minhas filhas, mas quando eu faço com alguém é, é diferente, porque eu e minhas filhas eu conheço bem ou mal. Você acredita hoje? Não vou ficar falando isso aqui não. Não, é porque eu ia falar de um incêndio que aconteceu aqui atrás da minha casa. E aí chegou um nível, o incêndio chegou numa altura, que aí eu fui lá ver, porque eu fico incomodada, me chamam de fofoqueira aqui em casa, mas eu não aguento, eu fui lá ver, Mas sabe? E pode aí, ser que possa invadir sua casa, né? exatamente, Tem que aí eu cuidar. fiquei preocupada, e fora isso que eu acho um absurdo mesmo, a gente está aqui dentro da reserva, as pessoas moram, e aí começa a botar fogo, eu fico meio bolada. Aí eu fui lá ver. No que eu fui lá ver, estava muito alto, Caru, muito alto. Já estava assim, uma área enorme. Eu falei assim, gente, uma árvorezinha assim, perto da serra, já pegando fogo. Eu falei assim, isso aqui vai subir, vai atravessar para o outro lado. Aí eu Nossa, comecei. Eu não estava com o pêndulo, eu ando com o pêndulo agora, eu não estava com o pêndulo da radiônica, né, da radiestesia. Mas eu dei uma louca, assim, não, eu vou pendular com outra coisa, eu vou pendular com o meu braço. No sentido de tentar bloquear aquela energia do fogo, né? De não invadir sim. mais. E aí eu fui fazendo, sabe? E não sei, diminuiu o fogo, quero dizer assim. Olha só, Diminuiu, viu? Isso é sabe? incrível. É uma intenção, a Foi uma, força uma da. intenção, exatamente. Você está falando da intenção. Eu acho que isso, cara, tudo a ver essa relação da intenção, porque não tem o que é bom, o que é mal, tem a intenção, né? O meu pensamento, né, acerca das coisas é um pouco isso, assim. Aí diz, a mídia é ruim, a mídia é mal, fulano é bom, fulano é não sei o quê. Isso é bom, isso é ruim. A gente, né, se a gente consegue perceber as intenções das coisas, pode ainda ser bom ou ruim, dependendo da nossa intenção com que a gente está falando. Né? Por isso que tem afinidades, Exato. não dá para julgar, né? Mas conta dessa máscara. Ah, essa máscara foi para uma performance de carnaval da 001, que a Gabrielzíssima trabalha também. E, na verdade, eu venho utilizando o biscuit desde o ano passado.
nessa tentativa de explorar formas, fazer formas diferentes, na verdade, para não sei, é uma inquietação minha, assim, de que eu quero tentar me transmutar sempre em outras formas, em outras possibilidades de existência, assim. E, tipo, um rosto diferente, uma pele diferente, um dedo que é diferente. Eu fico nessa busca, assim. E aí eu venho trabalhando com biscuit, porque ele é uma massa acessível e ela é muito fácil de usar, na verdade. Ela me dá várias possibilidades. E, eu vou até Aham. mostrar a primeira máscara que eu fiz. Mostra, mostra. E é linda essa máscara. Eu estou vendo daqui. Eu não sei se você já pintou. Ela tem uma certa. Ela parece um pouquinho. Dá uma sensação de um mármore, uma coisa meio marmorizada. Não sei, Sim, pelo que eu estou eu vendo. pintei eu pintei ela de cinza. Aí ficou Uhum. uma textura diferente mesmo, né? Ficou um Aham. brilho, não sei. É. Parece que ela é mole, né? Não sei. Uhum. Parece. É engraçado que ela tem uma coisa meio marmorizada na pintura, né? Dá uma sensação. Mas parece que ela vai se moldando a sua forma. É, sim, Linda. eu gosto muito dessa máscara, assim, porque eu tava. Primeiro eu fazia umas esculturinhas pequenininhas, é, e aí depois eu resolvi fazer essa daqui. Essa foi a primeira máscara que eu fiz. Assim. Um arraso. E aí por dentro eu coloquei um tecido para não ficar em contato. Mas assim, foi tudo um experimento, porque eu fiz ela e eu ia colocar simplesmente na cara, só que aí depois eu falei, não, acho que é melhor colocar um tecido, um negócio por dentro, porque mesmo depois do biscuit seco, em contato com água, em performance, geralmente eu tô cheia de coisa, eu vou começar a suar, aí começa a ficar molhando, aí já entendi que eu tenho que colocar um tecidinho por dentro, fazer um revestimento. Aí essa foi a primeira que eu fiz, essa foi a segunda, que já foi uma tentativa de um formato diferente, de não fazer dela inteira, fazer só pela metade. Já tô com um projeto de fazer uma que é só da boca, uma que é só assim o nariz e a sobrancelha, sabe? E aí ela pode prender por aqui. E inventando isso, assim. Porque eu sou meio preguiçosa com tecnologia. E aí, às vezes, eu não, tipo, prefiro fazer uma máscara que vai levar muito mais tempo do que, às vezes, uma edição no computador, sabe? Você está dizendo que Mas você é preguiçosa com tecnologia. bastante. Você é preguiçosa com tecnologia. Quanto tempo você leva para. Tecnologia no sentido de Ah, celular, tá. dessas tecnologias, não Essas as coisas. outras tecnologias. Sim. Aham. Sim. E aí, nessa performance, eu usei essa máscara, tava com uma outra roupagem e fiz essas mãos aqui, assim, que eu andava. Caraca, show de. E aí Muito eu legal. fico Você apoiava, buscando, tipo, você apoiava isso no chão? Essas isso, garras? sim. É bem Depois eu forte. te mando uma foto melhor. Manda sim. E eu Sim. tinha um palcozinho que na verdade eram as caixas de som e Ai, os performers ficavam em cima, e outras pessoas para dançar também. E aham. aí no momento eu ia andando assim, tipo, aí outra movimentação de como eu vou me andar, entendeu? De parecendo talvez algo não humano, né? Tipo, humano bípede anda com as duas pernas, então Uhum. esse outro ser que eu fiz, ele anda com essas garras, tem o pé também. Uhum. Enfim, eu vou explorando assim, uma nova forma de andar, uma nova forma de como ser uma mão, um pé. Mas é difícil assim ao mesmo tempo, porque eu não tenho técnica, vamos dizer assim, de escultura. Eu sou uma pessoa, um multiartista, uma pessoa que faz várias coisas relacionadas à arte, mas que vai realmente buscando, explorando. Às vezes alguém que já sabe dá um toque, ou simplesmente pegar a massa ou qualquer outro objeto e ir trabalhando nele e botando realmente a intenção nele. Eu quero que isso se pareça com tal coisa. Às vezes, nem na verdade, esses trabalhos de máscara,
eu não uso referência, assim, tipo, eu não fico olhando uma coisa e fazendo. Geralmente é uma coisa que já tá no meu subconsciente de alguma outra vez que eu já vi, e aí eu começo a reproduzir aquilo, ou ainda não tive uma coisa assim de pegar exatamente uma referência e olhar. Mas são coisas que, assim, eu tenho lido bastante sobre coisas diversas, assim, sobre os estilos de arte e tudo mais e tal. E aí eu vou pegando, às vezes, umas referências de uma aqui, outra ali, eu junto tudo. E aí nasce alguma coisa sempre. Uhum. E essa relação da máscara, nossa, a máscara ela é muito potente, né, cara? A máscara, caraca. É uma outra face, né? Eu sinto que Ah, ela tem um poder muito ritualístico mesmo, sabe? Eu sinto que com a máscara, na verdade, a performance em si já é um transe, né? Mas quando tem um elemento assim da máscara, eu sinto que é um outro poder, assim, poder no sentido de potência mesmo, sabe? uhum. A máscara, ela dá realmente uma essência, assim, sabe? Diferente do que eu sou em carne, eu sou tipo uma outra coisa com máscara, e ainda mais isso dentro de uma performance. Do jeito que você fala, assim, a sensação que eu tenho quando eu te escuto é como se a máscara ela fosse trazendo as nossas camadas, né? Ou camadas daquilo que a gente quer explorar, quer estar explorando em nós mesmos. Não sei Sim, se eu tem tenho muito uma disso, sim. que a máscara é muito engraçado, né? A ideia de máscara é uma ideia de esconder, né? Mascarar, tá mascarado, né? Você se esconde atrás daquilo ali, né? Como se você quisesse se esconder atrás de uma máscara. Isso se a gente for falar, né, no campo social, em que a gente vive se mascarando para poder ser legalzinho aqui ou ruinzinho ali, sei lá. Uhum. Mas, mas a sua intenção na máscara ela traz outra coisa, e isso é bem interessante. É como eu sinto, tá? Não estou falando que é, não, tá, ô, cara? Eu tô com muito cuidado hoje em dia de falar essas coisas assim, porque eu não quero lhe dar as coisas como verdade, não. É como eu estou sentindo isso que você está me dizendo. Sim, sim, claro. Mas é como se você se desdobrasse. Sim, Aí eu estou falando bem no campo espiritual mesmo. É como se a máscara viesse como um desdobramento daquilo que se tem dentro, das outras intenções que estão pulsando dentro, e precisa sair, e aí ela sai nessa forma. Ai, sei lá, tô viajando, cara, mas que. Putz. ai, mas é viagem mesmo. É o que eu mais gosto. É conversas assim, que você realmente entra em transes, né? Entra em outros túneis de pensamento. Na verdade, a máscara realmente, né? Ela tem esse sentido de em vários sentidos, né? Uma É, máscara. é. Mas eu penso muito nessa coisa de potencializar, de, como se fosse um rito, um ritual, uma manifestação, assim, como, sei lá, realmente uma outra forma de estar presente, como se a Caru estivesse aqui, mas estivesse a entidade da máscara Uhum, presente também falando, sabe? uhum, E não sei, isso é muito doido, na verdade, é, mas eu adoro isso. Eu gosto desses lugares assim que eu vou entrando, eu vou me jogando e aí parece às vezes que parece às vezes são outras personalidades assim se manifestando. uhum.
Muito bom. E a vermelha? Põe a vermelha aí pra gente ver um pouco, que ela é linda. Nossa, A vermelha. enquanto isso eu vou A botar. vermelha, ela arrebentou o cabo dela. Então ela tá meio solta, assim. Aham. Vou botar uma máscara em mim aqui enquanto você põe a sua. Ah, essa máscara aqui, ela me dá uma coisa, assim. Aham. Nossa, ele é muito forte. Eu vou botar só nela, só na sua câmera. Peraí, pra gente ver. Ai, não. Não, vou parar de falar. Se eu parar de falar. Fala aí pra entrar você. Oi, tô falando. Caraca. Ai, sai de mim. E ela tem uma boca que... Essa eu fiz, na verdade, foi a primeira performance que eu fiz em festa. Que também foi na 001. A 001 me salva sempre. Altas oportunidades. E ela faz parte de uma performance que tem um nome, que tem uma vida e que eu quero fazer muito mais trabalhos com ela, que se chama Entidade Persona. E ela, na verdade, ela tem duas personalidades, que é dessa face vermelha, e a roupagem dela é um vestido preto longo, é toda preta, assim, como se fosse essa roupa que dão pra morte, assim, sabe? Um Uhum, capuz e tal. sei. E ela tem essa face de máscara vermelha. E na performance que eu fazia, ela começava de máscara vermelha. Eu retirava, tipo, a roupa toda escondia meu pescoço e tudo mais. E eu tirava um tecido da boca da máscara que saíam uns cacos de vidro. E eu ia tirando esse tecido. E esse foi o ato 1 da performance. O ato 2 era o meu rosto, que é na verdade um vidro, um espelho. Uhum, E a face da entidade persona, ela é exatamente um espelho. uhum, Um espelho que pode dar essa relação ambígua de verdade ou mentira, uhum. de falso ou verdadeiro. E, na verdade, para além da autocontemplação, a entidade persona, essa face do espelho, ela é um reflexo dos universos que a tiverem coragem de encará-la. Aham. Nossa, muito forte, cara. Muito, muito potente. O que que é o 001? Você está falando que o 001 te salva? Você falou da Ah, Gabriela é uma Vilkner. festa! Ah, É a festa que conta. ela trabalha, é uma festa Aham, que tem aqui no Rio, que toca techno e essas coisas, esses sons, assim, esses sons doidos mesmo. E que uhum, é muito bom, eu gosto bastante. É um espaço muito bom para performance, para essas aham, performances que acontecem de noite, assim, geralmente nesses sons assim mais barulhentos, mais uhum. intensos mesmo, de reverberação de som. Entendi. E, e aí é um espaço bom assim para ter um público legal de festa mesmo, para Uhum, poder reverberar a performance. uhum. Muito show. Caraca, muito legal. E aí vocês estavam fazendo isso um pouco antes do isolamento? Isso, foi tudo antes do isolamento. Uhum, Essa criação da identidade persona, ela foi do ano passado e essa máscara aqui foi desse ano, foi do carnaval. aham, E aí é, domingo agora vai ter a festa online, né? Que agora outras possibilidades de fazer também uma festa, aham, que são através de lives em que o DJ fica apresentando o set e eles convidaram alguns performers para durante a live estarem performando. Aí eu também vou fazer de máscara, uma outra aham, máscara que eu fiz. E aí vou fazer uma experimentação que também vai ser uma coisa nova para mim, de estar fazendo uma performance em celular e ao vivo, né? aham, sim. E isso é muito doido, né? Porque a performance ela tem toda a coisa do presente no sentido até das pessoas, assim, sabe?
Por mais que seja numa rua em que não tem essa coisa de juntarem pessoas, mas tem a presença ali de pessoas mesmo, né? E fazer essa coisa em casa vai ser uma outra energia, né? Não sei como vai ser isso, mas a energia vai estar presente igual, em mim, pelo menos, né? Uhum. Pois é, você tocou numa coisa assim legal, né? Porque a arte de rua, ou teatro, a performance, né? A arte a música, onde a gente junta pessoas, onde aquela vibração das pessoas também vão nos contagiando, né? Vai nos contagiando, quer dizer, é uma troca de vibração, uma troca de energia que a gente vai ali imediatamente naquela troca respondendo tudo isso com as nossas emoções, né, nas nossas intenções. E quando está à distância, né, será que tem alguma diferença? Não sei, né? Talvez, eu acho que não, porque a vibração das outras pessoas estão ali. Você está me contagiando aqui, tudo bem, né? Estamos nós duas, mas tem um contágio mesmo, né? Uma coisa de. É diferente mesmo, sabe? É realmente uma outra coisa, assim, porque pro performer já basta a energia dele, assim, em si, de realizar, de estar, dele mesmo estar presente naquele momento, fazendo o que quer que seja, né? Mas realmente com pessoas assim ao redor, não necessariamente te olhando, mas aquelas pessoas ali ao redor é uma coisa louca, assim, porque a primeira performance que eu fiz, que foi junto com a Rená, que foi naquela sala dos espelhos em que a gente se costurava. Ali eu já estava, de certa forma, um pouco acostumado, porque eu já vivi muito do teatro. Mesmo sem um palco gigante, mesmo com uma salinha pequena, atuando, falando, vivendo. Então, para mim, aquilo eu estava mais acostumado naquele ambiente. A coisa mais louca foi quando a gente foi na rua, descalço, na Central do Brasil, com um soro. Só de calcinha, né? Eu e a Lu. E isso foi uma experiência, assim, muito forte, assim, porque a todo momento eu ficava... Na verdade, com vários fazeres artísticos que eu faço, eu sempre fico com medo, sei lá, de ser mal interpretado, assim, sabe? E aí isso fica comigo, assim, eu fico só jogando fora essas sensações. Mas ali na rua foi bem intenso, assim, porque a gente estava na rua, onde tem diversos corpos passando ou morando ali. Então foi uma coisa, assim, muito, muito forte. A gente com aquela mensagem, né? Com aquele soro, com aquelas coisas dentro do soro. Aquilo foi muito forte, real, assim. Mas foi uma experiência incrível no sentido de... Eu não esperava... A gente foi sem esperar nada, a gente foi, tipo, andando, como se estivéssemos normal ali, tipo, vestidos de roupa normal, andando normal. E as pessoas pararam para conversar. E isso foi absolutamente completo, assim, porque eu queria isso, sabe? Eu queria um diálogo com as pessoas, mas não sabia como. E foi incrível porque elas simplesmente vieram, sabe? E a gente poder explicar, e o mais importante, ouvir elas. Para mim, isso foi incrível, porque eu tenho uma coisa de não... Cara, eu não explico a minha arte, não, sabe? Tipo, mas eu tô absolutamente aberto para a gente conversar sobre. Eu não vou falar qual foi a minha intenção. Eu quero ouvir o que você sentiu e aí, caraca, para mim, pronto, você sentiu alguma coisa com a minha arte, então já fez valer tudo. E para mim isso foi ótimo. E performance em festa foi outra experiência que eu tive. Ela é muito legal, assim, ela tem muito esse sentido de espetáculo, assim, né? Porque em rua, às vezes ele acaba se transformando no espetáculo, mas não necessariamente com essa ideia, assim, que foi na Central e no Largo do Machado, que eu estava simplesmente andando ali naquela praça, e quando eu faço performance eu fico cego, assim, geralmente pro externo, e do nada tinham várias pessoas olhando, e foi assim com Elliot Sica também, não imaginei
nunca que fosse juntar várias pessoas olhando, assim. Uhum. E na festa você já tem isso, de ter várias pessoas olhando e participando ali, gritando. Às vezes elas vêm junto, né, com a gente. Isso também é legal. Enfim, são 3 formas diferentes, assim, de performance. E agora fazendo em casa. Porque uma coisa é também fazer gravado. Isso também é uma outra energia. Mas fazer em casa, ao vivo, é outra é coisa. muito estranho. Tipo, é interessante, mas ao mesmo tempo é meio estranho, assim, porque quem tá ali me vendo, sabe? Eu não sei, tipo. E tem performance que você talvez possa estar olhando ali o celular, né? No caso, a que eu vou fazer, eu vou ficar só com o celular ali e eu vou ficar longe dele, assim. Essas coisas de... Como a gente tá conversando agora, de videochamada e tal, é realmente quase um teletransporte, né? Isso é meio bizarro, né? Tipo, porque quando a gente pensava em teletransporte, era aquela coisa ainda de você estar em corpo físico, né? Mas isso é super um teletransporte, tipo, você tá aqui pequenininha, aqui na caixinha, a gente tá super respirando, vivendo, conversando, né? Com várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, o tempo todo ainda. Sim. Ali, né? Não tem nada parado, a gente está aqui. É como um desdobramento mesmo, porque é foda, porque eu tô vendo ali, eu tô me vendo aqui nessa matéria física, tô aqui me vendo, tô me tocando, tô observando se tem a luz, tô te ouvindo, né? Tô aqui me observando e te ouvindo para eu não perder nada do que você fala e tô vendo ali, que é outra coisa, porque quando eu vejo e me escuto lá, parece que não sou eu que tô lá. Sim. Porque o áudio tá diferente, porque eu me escuto aqui de um jeito e estou escutando o que vem de lá de outro jeito. O que é isso, né? O que é isso, né? É muito bom. É muito bom. Eu acho. Eu acho também muito interessante. Na verdade, é tudo... Não vejo outra palavra que senão louco. É tudo muito louco mesmo. Porque a gente tá presente, mas ainda assim tem o delay das ondas da internet, sabe? Então, a gente nunca tá... A gente, por mais que esteja ao vivo, a gente não tá exatamente ao vivo, né? E é aí que a gente entende o que é o presente, né? O que é estar presente com a gente e com os outros, né? Tipo... Eu adoro essas inspirações. Exato. E sabendo assim, a gente está aqui presente, a gente sabe que já tem aqui 50 e pouco, 1 hora já de vídeo gravado. Sério? Sério, 1 hora e 1 minuto. Caraca! A gente já passou aqui 50 e tantos minutos para trás, né? E muitas coisas que foram vindo e tal. Agora esse presente já passou e a gente sabe que quando eu desligar aqui, outras pessoas vão continuar vendo isso. E a gente está falando de presente, passado e futuro. Esse presente vai reverberar, né? Tá falando de tempo. Que presente, né? O presente é esse lado de quem está vendo, não é mais o nosso. Exato. Incrível isso, né? E você viu que teve... não vou saber explicar direito porque aquelas coisas, né? Mas que descobriram que tem evidências de um universo paralelo em que as coisas voltam para trás. Que eu li aquilo e eu fiquei assim, meu Deus. Como assim? Várias... Cara, então, não vou saber agora Que explicar os volta para pormenores trás? físicos. É como se nós voltássemos no tempo? A ideia é essa, né? Mas é como se tivesse um universo paralelo, e esse outro universo ele tivesse realmente voltando para trás. Só que é muito louco você pensar nisso, porque se ele está voltando para trás, ele começou de um início que é o nosso fim. Então, qual é o início, qual é o fim? Mas tipo, eu li só essa matéria, mas tem outras, eu vou até procurar mais, porque que é isso, sabe? Que maluquice. A gente sempre pensou uma coisa assim, né? Mas agora que vem um órgão físico de estudo falar sobre isso, que achou evidências, isso é muito louco, né? Como que isso funciona? Eu tinha visto uma reportagem, acho que foi mês passado, ou em março, sei lá. Minha percepção de tempo tá horrível, mas
que uns pesquisadores eles estavam fazendo umas pesquisas sobre tentar fazer com que as partículas voltassem no tempo. E eles conseguiram fazer isso de uma forma muito pequena, tipo umas partículas de sei lá o quê. Uhum. E aí eles conseguiram fazer com que essa partícula ela voltasse para trás, assim, no nosso tempo. E aí eu li isso e falei assim, nossa, que maluquice, né? Talvez seja só uma notícia aleatória na internet, ok. E agora vem essa outra... Ai, quero pesquisar isso. Quero ver isso. Foi essa nova reportagem que eu falei que encontraram evidência desse universo paralelo é da NASA. Foi a NASA que publicou isso. Acho que foi ontem, antes de ontem. No início do ano, eu estava vendo uma série, aquela série Outlander. Eu não sei se você chegou a ouvir falar dessa série Outlander. Uma série antiga, velha. Quer dizer, ela é velha, ela já está na 4ª temporada. Ela foi lançada no Brasil ano passado, eu acho, mas ela já tem um tempo, ela desde 2016, eu acho. Mas o que eu acho interessante nela é essa relação do tempo, porque ela se passa na Escócia, então um casal de escoceses, um casal de ingleses, eles vão à Escócia, chega lá, o cara ele é militar e a mulher ela foi para a Segunda Guerra Mundial para trabalhar de médica, porque ela é médica, e chega lá na Escócia, o cara quer encontrar a vida dele, na história da família dele e tal. Só que aí a mulher, passeando pela Escócia, encontra um portal do tempo, que está numas pedras. E ela atravessa o portal e chega num tempo 200 anos anterior àquilo. E fica presa no tempo lá. E começa a viver aquela vida. Só que ela já conhece a história toda, então ela sabe o que vai acontecer com aquele povo, ela sabe tudo, se envolve com uma pessoa, enfim. Mas é maravilhoso, porque a história do tempo e espaço é muito, assim, tá na nossa vida. A gente está se transportando o tempo todo no tempo, né? E legal que quando ela volta para o futuro, ela volta grávida dessa pessoa lá do passado. Nossa, que doideira. Cara, é foda, assim, é incrível, sabe? É incrível a narrativa, como ela vai se construindo, e outras pessoas também viajam nesse portal, porque tem uma questão mística aí nessa história, assim, enfim. Mas o que é mais interessante é isso. E depois disso, eu passei a pesquisar um pouco essa coisa, história do tempo e tal, até por conta da radiestesia também. Acabei caindo na radiestesia, na verdade, as coisas vão se encontrando, né? E você está falando essa história, né? Porque assim, o que eu tenho descoberto com esses estudos é que estamos o tempo todo desdobrados. Então é super possível a gente voltar num tempo, né? Assim, a gente precisa entender como isso acontece conscientemente, porque inconscientemente, quando a gente dorme, por exemplo, a gente está se desdobrando, e mesmo quando a gente não dorme, porque a gente tem vidas paralelas mesmo, em outros campos, em outros, né, em outras estações, em outros planetas, em outros. Aí é viagem, vamos falar que é viagem, mas tudo bem. Mas é realmente viajando uma viagem, nessa agora. Gente. A vida é uma viagem muito louca. Estou viajando nisso agora, nessas coisas. Estou curtindo. Aí tá bom, Caru. Então, você quer falar mais alguma coisa? Para não ficar tão longo também. Ai, não sei, eu acho que eu queria agradecer, na verdade, porque toda vez que eu converso, nesses momentos de quarentena, assim, toda vez que eu converso com alguém, seja lá por que motivo for, eu me sinto bem, assim, eu me sinto feliz. Acho que eu sou um bicho muito falante, não consigo. Na verdade, eu gosto muito de ficar no meu cantinho, eu adoro ficar isolada às vezes. Às vezes eu super preciso conversar, assim. E, sei lá, foi um papo muito bom, tô feliz. Eu também. Eu posso publicar? Pode. Então tá. E aí, depois vou te mandar um zap para a gente combinar a radiestesia, se você quiser. Ai, por favor, vamos sim, tô Aí ansioso. a gente pode até fazer assim via Zoom também, para você poder ver os equipamentos, ver os materiais.
Ai, sim, sim, eu topo, eu topo. Vamos marcar direitinho. Que aí eu te explico melhor fora daqui desse espaço, tá? Tá bom. Então tá, eu estou muito feliz. E assim, lindo, eu acho que lindo tudo isso que você traz, toda a sua arte, a sua pesquisa, né? O que eu acho incrível nesse momento que a gente está vivendo, que a gente está atravessando, que o mundo está atravessando, não somos só nós, eu, você e as pessoas que estão ao nosso redor, o mundo está atravessando isso, né? E qual é a nossa capacidade de criação? Eu acho que isso tem se mostrado assim de uma leveza e de uma pertinência da nossa existência. Existimos para criar, mais do que para Pois é. sofrer, né? Eu acredito nisso. Pois é, né? E, enfim, como a vida e a arte, né? É um eterno prazer e dor, né? É, Constante exatamente. E a dor faz de parte. testes. É, É. a dor faz parte. É só a gente não se apegar a ela, né? Aliás, não precisa se apegar a nada, né, Caru? A nada, é A nada. verdade. Deixa aí, passa e vai. Porque senão também. Fluindo como um rio. É, tá bom, lindeza. Estou assim muito feliz, tá? Também, Noali. Obrigada pela conversa. Obrigada. Beijo. Beijo. Vou fechar, tá? Tá bom. Tchau, tchau. Tchau.